No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio, vereador Laércio Santos. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo o seu público. Vou pedir uma parte ao vereador. O secretário de Saúde de Guarulhos, o médico José Mário, acaba de me ligar dizendo o seguinte, que nós já temos 123 respiradores, né, para atender a população de Guarulhos. Ele me corrige que o Padre Bento é referência para os testes em relação ao hospital do Emílio Ribas, que o hospital de referência para os casos de Covid-19 será o HGG, em frente àquele centro de triagem que está sendo criado no Parque Secap. Além desses 123 respiradores, nós teremos mais 14 no hospital de campanha e mais 2 ambulâncias UTI. Obrigado pelas informações, secretário José Mário. Bom, vereador Laércio Santos, a Câmara Municipal está fechada, sessões suspensas e, no meu entender, nós estamos num limbo jurídico, não é isso, vereador? Sim, Pedro, mas isso não é uma situação só da Câmara Municipal de Guarulhos. Eu estive verificando as câmaras municipais, vou dizer as maiores, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, a própria Assembleia Legislativa de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo, todas estão na mesma situação. Uma ou outra Câmara instituiu a votação eletrônica em algumas situações específicas, não é uma regra para todos os projetos, como é o caso da Câmara Municipal de São Paulo. O que acontece é o seguinte, eu acredito que nós teremos que enfrentar aí uma definição em breve, Pedro, provavelmente eliminar o recesso de julho. Sim. Eu acho que é mais producente, eu acho que não se justifica nesse momento. Eu acredito que uma discussão deverá surgir sobre isso. Existe, lógico que em cima desse tema, uma constitucionalidade, se é possível ou não, mas eu penso que se nós avançarmos aí para mais de 2 semanas, passar por 3 semanas, por exemplo, eu acho que o mês de julho já ficará comprometido, como também ficará comprometido as escolas, o calendário escolar. Muitas das escolas tendem a rever os seus 200 e poucos dias de aula para complementar dentro do próprio mês de julho. Então, eu acho que esse ano terá que ser feito um ajuste por todos nós e a Câmara Municipal não é diferente. Vereador, o senhor que é advogado, haveria uma maneira jurídica de obter uma permissão para votação eletrônica? O que acontece é o seguinte, para quem está nos assistindo, Pedro, todos os departamentos, o Judiciário, Câmara Municipal, Ministério Público, eles têm chama-se a resolução, o regimento interno. Então, a Câmara Municipal, para disciplinar uma situação dessa natureza, primeiro que teria que encaminhar um projeto de resolução, seria uma lei interna que tem que ser aprovado pelos vereadores, publicado no Diário Oficial e valeria. Então, teria que regulamentar através de uma norma interna que a Câmara Municipal, e pelo que eu percebi, 99% das casas legislativas do país não o tem. A partir do momento que instituir, através de um projeto de resolução, aí precisaria ver a questão tecnológica, como que funcionaria a segurança jurídica desse tema. Eu não sei se nós teríamos condição de fazer isso, porque para instituir um projeto dessa natureza, a primeira votação há que ser presencial. Depois que você votar presencial e for instituído, for aprovado e regulamentado, aí sim você pode sequenciar de forma eletrônica. Então, de fato, concordo com você que nesse momento nós estamos no limbo jurídico, numa insegurança jurídica e não sabemos aí quanto tempo nós vamos avançar pela frente. Houve um histórico aí confirmado semana passada de uma suspeita de 1 ou 2 funcionários com coronavírus. Então, foi conveniente o presidente tomar essa atitude. Sim. Cidade de Belo Horizonte, por exemplo, teve um vereador que foi confirmado com coronavírus. Então, em razão de toda essa pandemia, a Câmara Municipal não é diferente, teve que seguir o mesmo ritmo. E como é que o senhor observa as medidas do prefeito Guti? Eu penso que as medidas que o prefeito adotou é correta, é coerente. Nesse momento, nós precisamos olhar para a vida acima de qualquer outro interesse local. Nós não estamos em momento político ou disputa qualquer dessa natureza. Essas questões a gente verifica lá na frente. Eu acho que é extremamente correto, precisamos todos nos solidarizar e colaborar. E eu sou da opinião, Pedro, que esse período que nós estamos passando, não só na Câmara Federal, que já está à discussão, eu sou da opinião que aqui na cidade também
nós temos que ter uma discussão a respeito de um decréscimo, pelo menos por um período, no que diz respeito aos salários, seja dos vereadores, seja dos funcionários de carreira, seja dos comissionados. Eu defendo essa ideia, já vinha pensando desde o final da semana passada, e eu penso que é necessário. Primeiro que, às vezes, a pessoa fala, mas você há que entender que nós temos familiares que trabalham no poder público, e como a gente vai viver? Mas a pessoa tem que fazer a seguinte pergunta: o poder público ele não pode emitir dinheiro. Quem pode emitir dinheiro no máximo é o Tesouro Nacional, e a inflação sobe. De forma que nós temos que ajudar a criar alternativa. E uma das alternativas para trazer um equilíbrio para as finanças públicas é a gente também pensar nisso. Ah, mas o prefeito, o governador, o presidente agora ele não é obrigado cumprir as metas que foram fixadas na Lei de Diretriz Orçamentária ou na Lei Orçamentária. Para quem está nos assistindo, isso tem uma lei que chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal. Você não pode gastar além do que foi previsto, isso é verdade. Mas também nós temos que pensar, se a gente agir desse modo, nós vamos estar deixando a conta para o futuro e cada dia mais vai ficar pesado para nós contribuintes. Então, eu acho que nesse momento é um momento de nós todos nos solidarizarmos, e eu sou desta ideia que nós temos que fazer o encaminhamento dessa natureza. Eu não digo hoje ou amanhã, Pedro, mas talvez daqui 10 dias, daqui 15 dias, mas alguma situação nós temos que encaminhar. E eu não estou falando isso de forma definitiva, isso é provisório por um certo período até gerar uma certa acomodação. Eu já disse ontem para o secretário americano que demissões eu acho que serão inevitáveis. Sim. A campanha salarial do sindicato acho que já está na estaca zero, né? Não se pode falar mais em reajuste salarial. Está contaminado, né, Pedro? Contaminado. Está contaminado. Agora, essa redução de salários, que eu acho que será inevitável também, vereador Santos, não depende da autorização do Legislativo? A redução de salário, sim, depende, Então. tem que ser encaminhado através de projeto de lei. Mas como eu disse para você, falei agora há pouco, isso também não dá para ser assodado e já vamos aprovar amanhã. Nós temos que maturar um pouco essa situação, quanto tempo isso vai levar, de que forma que parcialmente a gente vai sair desse pico, se nós vamos sair desse pico imediatamente. Aí eu acredito que nós temos uma dimensão parcial do tema e cabe um encaminhamento, entendeu? Não dá para a gente encaminhar hoje ou amanhã, que você não sabe se a vacina que nós encaminharmos hoje ou amanhã seja suficiente, tal qual você disse aí das companhias aéreas que está com a proposta de reduzir em 80%. Qual é o número ideal para nós, detentores de mandato? Qual é o número ideal para os cargos comissionados? Entendeu? Rodrigo Maia fala em 20%. Será que vem depende da faixa salarial. O Rodrigo Maia tem uma faixa salarial lá que ele está trabalhando. Então, eu acredito que nós temos que trabalhar aqui. Eu acho que todos têm que dar a sua força. Eu vou dar um número bem simples. O município ele tem 1.100 cargos comissionados. Não eram 2.000? Não, eram 1.943 na gestão Almeida. 1.200, né? 1.200, vamos dizer que tem 1.100. Se você considerar aí uma média salarial, que tem salário de 3,5, 4,5, 5, 7, 9, né? Se você considerar uma média de 5.000, mais os encargos os encargos previdenciários, você está falando aí num custo de R$7.000. Então, você está falando no custo aí de quanto? Multiplicado por 1.000. Então, você tem como pensar em uma situação dessa natureza, porque você está falando num gasto aí de 7 milhões por mês. 7 milhões, mas né? você está falando só de comissionado. Estou dando um exemplo, mas tem que ser geral. Tem que ser geral, todos têm que participar. Eu não digo aquele servidor lá, como já falamos aqui algumas vezes, que ganha R$1.000, R$1.500. Esse não. Então, eu acho que todos nós precisamos ajudar, não adianta achar que é só obrigação do prefeito, e também não adianta, Pedro, nós queremos tirar vantagem política disso, né? Eu me sinto envergonhado quando eu vejo algumas situações de algumas pessoas querendo tirar proveito político de situação dessa natureza. Eu acho que nós não estamos para servir e querer aproveitar da carniça, vamos dizer assim, como a gente vê. Então, eu, estando na classe política, eu me envergonho de situação dessa natureza, porque teve algumas situações aí que eu me recusaria de me estar presente só para
aparecer na foto ou algo do tipo. Não, eu acho que não. Eu acho que a gente precisa ajudar e ajudar de outro modo. Não é desse modo que a gente pode colaborar. Concordo plenamente com o vereador Laércio Santos. Não é hora de tentar explorar esse momento de crise. É um momento de todos nos unirmos, cobrarmos providência, né? Eu acho que até como nós, como cidadão, nós temos que exigir condições de higiene em vários pontos que eu tenho observado. A pessoa não tem uma mísera torneira e sabão para lavar as mãos, né? Pedro, gostaria também de falar aqui, tem alguns estabelecimentos comerciais na cidade que têm tradição de 20, 30 anos. Vou até dizer o nome, Supermercado Barbosa, por exemplo. Ontem me chegou 2 reclamações de caixa de leite sendo vendido lá, a unidade, a R$7. Ô, louco. Então eu chamo a atenção aqui do Nelsinho, que é o sócio controlador do Supermercado Barbosa, que verifique a situação dessa natureza. R$7. Então, que verifique a situação dessa natureza. Aqui me parece que é a unidade dele que tem aqui atrás perto do supermercado, atrás do cemitério Vila Rio, para que tome providência, que isso não ocorra, talvez no partiu dele, partiu de quem gerencia a unidade, que nesse momento é o momento da gente se solidarizar, de ajudar. A gente está vendo aí muitas pessoas físicas e empresas ajudando, a própria Ambev, que determinou a uma unidade sua de fabricar o álcool e gel. Então, acho que nesse momento nós precisamos fazer igual o povo europeu, que passou por uma Segunda Guerra Mundial e eles se uniram naquele momento. Então, eu penso que nós precisamos nos unir para enfrentar essa guerra, que é uma terceira guerra, a meu ver, uma guerra biológica, né, Pedro? Biológica, terceira guerra biológica. E atenção ao PROCON também, né? PROCON de Guarulhos. E fica o alerta, então. E a população fiscalize também, né? R$7 um litro de leite realmente é um verdadeiro absurdo, hein? É vergonhoso, né, Pedro? Verdadeiro. Obrigado, vereador Laércio Santos. Eu que agradeço, Pedro, e espero, se Deus quiser, a gente voltar aqui para a gente falar de outros temas e não da pandemia, que vamos torcer que logo, logo passe. Mas é um assunto que vai demandar a Câmara Municipal, essa possível redução dos salários dos servidores. Sim, né? sim. Assunto inevitável. Mas eu acho que para ter uma segurança jurídica plena, Pedro, precisa a Câmara Federal ver como que vai encaminhar essa questão, porque existe uma matéria constitucional em cima de redutibilidade ou não. Então, o que a Câmara encaminhar, as demais devem seguir, porque aí já traz uma segurança mais do ponto de vista jurídico. O exemplo virá de Brasília, né? Perfeito. Tá certo. Obrigado, vereador Laércio Santos. Eu que agradeço e até a próxima. 7h27, 7h27, um rápido intervalo, produção.